Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir através dessa palavra e falar direto ao nosso coração, no íntimo e no profundo, através do seu Espírito Santo, removendo assim tudo aquilo que precisa para que nós venhamos a ter luz no meio da escuridão. Vamos lá, vamos para mais uma breve e formosa palavra, mais uma breve e bela palavra. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, meu irmão. O texto de hoje, para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o livro do evangelista Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: Ao voltar para casa, não entre no povoado. Glória a Deus, irmãos. O Senhor Jesus, no seu ministério, ele curou vários cegos, mas 3 cegos são relatados nas Escrituras Sagradas, 3 recuperações de visão. E esse cego aqui, e cada um uma operação diferente, cada um agir diferente. O que mostra para nós que o Senhor age de maneiras diferentes no processo. Mas eu tenho, o irmão Alisson, tem um carinho especial por essa aqui. Por quê? Porque foi essa palavra que eu creio com todo o meu coração que essa palavra estava sobre a minha vida, no meu processo de libertação, no meu processo de despertamento. Aqui não é uma libertação, aqui pode falar até mesmo de discípulos e uma cegueira espiritual, mas um despertamento para a gente vir a enxergar. Eu recebi essa palavra e algumas coisas aconteceram na minha vida que realmente condiziam exatamente como essa palavra, e eu comecei a enxergar mais Jesus na minha vida à medida que eu fui me aprofundando no rio de Deus. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações. Espero que ela venha a servir a você, tá, meu irmão? Espero que ela venha a ministrar o teu coração, minha irmã. Vamos lá? Diz assim, ó: Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Ele pediu que eu tocasse. Irmão, como é bom ter amigos de verdade. Como é bom ter pessoas que nos levam para perto de Jesus. É bom ter pessoas que nos levam para perto de Jesus. Pessoas que intercedem por nós. Pessoas que oram por nós. Pessoas que falam a verdade para nós, mesmo que nós não iremos momentaneamente gostar daquela verdade. Como é bom ter pessoas assim verdadeiras e autênticas, sem fingimento, que percebem os nossos caminhos ruins, que percebem os nossos caminhos maus. Sabe, é muito melhor ter pessoa assim do que pessoa que te leva para o shopping, mas está com segundas intenções, quer te levar para o cinema, mas quer aproveitar de você no escurinho do cinema, que te leva para o bar, mas depois te leva para fumar maconha e cheirar cocaína e desgraçar toda a sua vida. No começo até oferece de graça, mas depois você tem que começar a pagar. Você já percebeu que tem pessoas assim? Pessoas que são amigas na internet, mas logo perde uma foto sua mostrando o seu corpo. Esse tipo de pessoa nós não precisamos ter perto, irmão. Esse tipo de pessoa, na verdade, nós devemos ficar longe. Não devemos nem dar ouvido. Sabe, tem que se desfazer desse tipo de coisa. Agora, é preciso a gente ter por perto pessoas que nos levem para perto de Jesus. Esse é o tipo de pessoa que o irmão Alisson quer perto dele. Esse é o tipo de pessoa que o irmão Alisson olha para ficar para perto dele. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, fala: Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações,
Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Perceba que o apóstolo Paulo diz que quando Deus operar aquilo que é a resposta da oração dos intercessores ali de Coríntios, pela vida dele, muitas pessoas darão graças, muitas pessoas se espantarão com a grandiosidade de Deus, muitas pessoas verão que Ele é o Deus do impossível e que Ele é o Deus que realiza milagres. Então a obra é muito maior do que nós pensamos, irmãos, e por isso que é bom a gente ter perto pessoas que nos levam para perto de Jesus. Lhe pediram que o tocasse. Eu não sei o que você pede pela sua intercessão, irmão, se é um toque, se é um despertar, se é um arrependimento, mas continue pedindo. E eu não sei, minha irmã, meu irmão, se alguém pede por você, mas é bom que você tenha pessoa por perto que peça por você. A palavra fala no versículo 23, Jesus tomou a frente, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Essa é uma ação recorrente, irmãos, dos evangelhos de Jesus Cristo. Essa é uma ação que muitas vezes vai ficar evidenciada. Jesus vai tirar o cego de perto de quem está atrapalhando o milagre. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém aqui não está entendendo o que está acontecendo em sua vida. Jesus vai tirar o cego de perto de quem está atrapalhando o milagre. Jesus vai tirar de perto todo mundo que não faz parte do propósito. Jesus vai arrancar, irmão. Jesus não perguntou se queria ir. Ele é Jesus, irmão. É Ele que é Jesus. Eu sou o Alisson. E Ele é Jesus, é Ele que arranca. É Ele que tira de perto. Ele é Deus. Então é melhor que... Eu falo por experiência própria, irmão. É melhor que nós venhamos a amar o processo, a confiar no processo, a se submeter ao processo. Sabia? É muito melhor, irmão. Olha, às vezes ele vai arrancar a gente de perto de pessoas. Então eu creio que essa palavra vai de encontro ao coração de pessoas que não estão entendendo por que algumas pessoas saíram de perto. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, alguém esteja orando por você. Ou talvez o Senhor mesmo olhou para você e já lhe separou. Isso é um processo de separação para o milagre. É um processo de consagração. É um processo que Ele vai lhe ensinar algumas coisas. Esse é algo que vai acontecer com muitas, mas com muitas pessoas mesmo, todos que forem chamados para o Senhor e todos também que o Senhor resolver atender um pedido de intercessão. Também vai acontecer nesse caso. Olha, em Deuteronômio 1, versículo 31, a palavra diz: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorrem até chegarem a este lugar. É justamente aquilo que nós chamamos de deserto, irmão. É um lugar de isolamento, é um lugar de solidão, é um lugar onde nós vamos ter experiências com Deus. É um lugar que nós vamos ver Deus nos livrando, Deus nos carregando como um pai carrega o seu filho, sabe, até chegar ao lugar da promessa. Mas é um lugar deserto, é um lugar solitário, é um lugar que muitas vezes nós vamos pensar que até Deus não está lá, mas foi Ele que te tomou pela mão, foi Ele que te conduziu. E a palavra fala: em seguida cuspiu nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Irmãos, isso aqui é um processo que eu creio que o Senhor Jesus conduziu justamente esse homem primeiro por uma cura interior. Eu creio que a cegueira desse homem se devia justamente às suas feridas, aos seus processos e a tudo por como o Senhor Jesus cuspiu. Porque o Senhor Jesus cuspiu. Em toda cultura, irmão, toda cultura, o cuspe, ele representa humilhação. Vocês já viram lá na escola como é que era antigamente? Colocava a mão aqui assim, aí ficavam os dois que era alvo da confusão, que estava brigando. Quem for mais homem, cospe aqui primeiro. Aí o cara cuspia, o cara tirava a mão, cuspia no outro. Aquilo era o estupim, irmão, para começar a confusão. Aquilo era o estupim para começar a briga, os ânimos se acirravam. E muitas vezes nós vemos as pessoas cuspindo uma na outra num sinal, é um sinal de humilhação. Os israelitas não era diferente.
Só que eles cuspiam para a pessoa que eles criam que era pecador e que estava sob juízo divino, os coxos, os cegos. Então este homem aqui, ele passou por esse processo. As pessoas, por ele ser cego, passavam e cuspiam. Ele não via quem estava cuspindo dele. Por quê? Porque ele era cego de fato, mas ele ouvia. Então quando Jesus cospe nele, ele ouve o som. Ele pensa, mas pediram por mim? Intercederam por mim? Jesus não é bom? Por quê? Porque aquele som vai confrontar os seus medos, as suas feridas e os seus traumas. Rebandarraia, remandarramandasoiandarrandarraia. Jesus vai confrontar no deserto os seus medos, as suas inseguranças, os seus traumas, até que as suas feridas sejam curadas. Até que as suas feridas sejam curadas. Esse é um processo natural. Esse é algo que acontece, irmão. Olha, eu gosto de um texto que mostra exatamente isso. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Eu quero ler na versão Almeida, revista e corrigida, essa versão. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. 40 anos o número 40 fala de um período de provação. Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E esse é o processo, irmãos. E por isso Jesus cuspiu. Então por isso Jesus levou ele para fora. Por isso Jesus colocou no deserto. Por isso Jesus está dando experiências ruins nesse momento. Para quê? Para saber o que tinha no coração. Por quê, meu irmão? Porque ele pergunta ao Senhor Jesus, vê alguma coisa? Olha o que diz o versículo seguinte, no versículo 24. Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu. O homem respondeu. Então, algumas coisas vão gerar o clamor. Algumas coisas que nós passamos na vida vai despertar em nós a necessidade de orar. Então, Jesus ele confronta os nossos medos, irmão, e muitas vezes parece humilhação, mas é milagre. Eu tenho plena convicção, irmão. Os sons que aquele homem ouvia disparavam os gatilhos emocionais do coração dele. Parece humilhação, mas é milagre, irmão. Por quê? Jesus está trabalhando na fé desse homem. Jesus está trabalhando. Enxerga pouco porque tem pouca fé. E olha, a palavra fala assim, recuperando as vistas aos poucos, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não enxergo claramente. Eu vou entrar nessa parte, mas mostra claramente que a fé dele era uma fé a qual o Senhor não tem como fracassada, mas uma fé pequena. Lembra que muitas vezes ele falava para os discípulos, inclusive Betsaida é a aldeia que é atribuído que muitos dos apóstolos, inclusive Pedro, viviam. Era uma aldeia pesqueira, era uma aldeia onde eles trabalhavam com isso ali, ficava perto da porta dos peixes. E a gente precisa entender, o que eu preciso pegar nesse versículo, que vocês compreendam, irmãos, que eu compreenda, é que muitas vezes vai parecer humilhação, muitas vezes vai parecer que nós ainda estamos em trevas, muitas vezes vai aparecer que o milagre não vai acontecer, vai aparecer muita coisa ruim, mas é a forma do Senhor, o Senhor escolheu para trabalhar. Mas é milagre, parece humilhação, mas é milagre. Eu gosto de um texto, quero ler com vocês, Mateus capítulo 17, versículo 20. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: e Jesus lhes disse, deixa eu ler, agora eu vou voltar para NVI, diz assim, e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu asseguro que vocês tiverão a fé do tamanho de um grão de mostarda e poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. E é isso o que Jesus está conduzindo esse homem. Ele está gerando fé dentro do coração desse homem, ele está gerando, sabe, o clamor. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas também pelas experiências que nós temos com ele. Por nós vermos que a palavra ela é firme e real, como eu disse para vocês, que essa palavra, eu vi que ela era verdadeira na minha vida. O Senhor Jesus não tem uma fé pequena como uma fé fracassada, e sim uma fé com potencial para desenvolvimento. E por isso ele perguntou: por quê? Irmão, Jesus não é poderoso para fazer um milagre de uma vez? Jesus não é poderoso para fazer um milagre de uma vez? Pergunte-se, você acha que no primeiro toque ele não poderia ter já curado esse homem completamente? Mas a palavra vai dizer através da voz do homem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Olha, vejo pessoas, mas não claramente, parecem árvores andando. O que quer dizer, irmão? Que a visão dele ainda continuava imperfeita, que Jesus não tinha curado completamente. E às vezes Jesus vai fazer assim, irmão. Às vezes Jesus vai fazer aos poucos. Às vezes Jesus vai fazer por etapas. E o que eu faço, Alisson? Acalma o coração. Deixa ele fazer. Se é ele que nos faz melhor, deixa que ele faz, deixa que ele sabe como faz. Cada um, irmão. Como eu disse no começo, cada um dos 3 cegos, um processo, cada pessoa, uma forma do Senhor agir, cada pessoa, a sua promessa. Cada pessoa. Então, a gente entende, quando Isaías diz, no capítulo 40 do seu livro, no versículo 3, uma voz que clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o Senhor. Uma voz que clama, é a voz que clama que prepare esse caminho, até que o Senhor venha. E por isso nós não devemos parar de orar, por isso nós não devemos parar de interceder, por isso nós não devemos, sabe, desistir. Por quê, irmão? Porque às vezes Jesus vai fazer aos poucos, às vezes é por etapas, e não pule as etapas. Sofra o dano, confie no processo, viva e honre o teu processo. Olha, mas a palavra diz, irmãos, fala assim, ó, no versículo 25, e aqui é bom demais, ó: Jesus pôs a mão sobre os olhos do homem novamente, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. E eu quero declarar, meu irmão, eu quero declarar, porque eu tenho plena convicção de que alguém que não está entendendo o processo nesse momento precisa mais muito. E se essa palavra for para você, ela tocará profundamente o teu coração pela ação do Espírito Santo. E você jamais se esquecerá disso que eu vou falar a seguir. Jesus vai tocar novamente. Eu quero repetir. Jesus vai tocar novamente. Jesus vai tocar novamente com perfeição. Jesus vai tocar novamente com restauração completa. Jesus vai tocar novamente com completude. Ele vai completar e ele vai terminar a obra. Filipenses 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra, vai completar até a vinda de Cristo Jesus. Então não há um projeto inacabado no céu. Ele começou, ele termina, e Jesus vai tocar novamente. Olha, Jesus pôs a mão sobre os olhos, pôs a mão sobre o lugar. Jesus vai tocar no lugar aonde é o problema. Jesus vai direto ao ponto. Jesus vai resolver a situação mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Com nitidez. Tem pessoas aqui pensando que o processo não tem milagre. Tem pessoas aqui pensando, irmão, tem pessoas aqui pensando que o Senhor Jesus faz as coisas pela metade. Não, nem todas as vezes, irmão. Algumas vezes é para produzir fé. Algumas das vezes tem muito a ver com nós, com o nosso processo. Eu falo porque, e foi dessa forma aqui que aconteceu comigo. Mas não tem nada difícil para o Senhor, não. Jeremias 32, versículo 27, essas são as palavras. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ele está te perguntando, meu irmão. Ele está te perguntando, minha irmã. Há alguma coisa difícil para mim? Não. Vai completar, vai restaurar,
vai resgatar, vai libertar, vai salvar, vai conduzir em arrependimento, vai dar uma experiência. Rica banda sob andarraia. E eu quero partir para o final, irmão, porque precisamos entender todo o processo e valorizar. Irmão, olha, eu falo claramente para vocês, sou bem claro. Eu vejo que algumas pessoas não entenderam que eu não sou mais o mesmo Alisson. Eu vejo mesmo isso. Pessoas da minha família, pessoas que conviveram comigo anteriormente, não percebem, sabe? Porque estão cegas. E eu, na minha postura, eu ajo com misericórdia com essas pessoas, mas eu me afasto delas totalmente. Por quê? Porque elas não reconhecem. Muitos não vão reconhecer o refinamento que você passou no deserto, a dor que você teve que suportar, sabe? As pessoas às vezes me veem aqui, o Senhor Jesus me usando, e Ele me usa pela graça, irmão. Pela graça, assim. Eu não mereço estar aqui, não. Ixi. Considero de maneira nenhuma que mereço estar aqui. Sou pobre, miserável, porque como o outro cego, eu sei que antes eu não enxergava, mas agora eu vejo. Se é pecador, eu não sei. Só que eu sei que algumas pessoas não reconhecem, querem me dominar. E me dominar justamente me conduzindo a um lugar, sabe? Que eu já saí de lá há muito tempo, eu não sou mais a mesma pessoa. Não quero voltar para lá. Eu vim de lá, eu quero saber o que acontece se eu não desistir, se eu chegar lá na frente. Então a gente deve se manter separado, é o que acontece aqui. Ele fala assim, ele fala assim no final, quero terminar com vocês. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Isso é contraditório, não é verdade? Por quê? Irmãos, é bem simples, porque a casa é dentro do povoado, não é verdade? A casa, esse homem pelo jeito morava em Betsaida. Então a casa dele provavelmente era dentro do povoado, mas como entrar para lá? Como entrar na casa sem entrar no povoado, irmão? A gente deve se manter separado daquilo que nos levou à cegueira, daquilo que nos conduziu à maldade. Mantenha-se separado do que lhe causou o mal, irmão. Olha o que Pedro vai dizer. Eu vou passar rapidamente por isso, porque é uma direção, irmão, isso do Senhor. Isso não é uma opção. Isso não é algo que condicional, irmão. Sabe, pior ainda é o que se apostata da fé. Pior ainda é o que nega a fé depois de acusar. Por quê? Porque o Senhor Jesus vem, limpa a casa, tira os demônios saem pelo deserto, e quando eles voltam e encontram a casa vazia, ele chama 7. Ou seja, a condição que aquela pessoa estava fica ainda vez pior. Então não volte para o lugar de onde o Senhor te tirou. Mantenha-se separado do que lhe fez mal. Fica longe, afaste-se de toda a impureza, de todo o pecado e de todo o mal. Olha, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 diz: Amados, insisto nisso, em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, observem as boas obras que você praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Haverá um dia de intervenção. Haverá um dia em que o Senhor chegará para resgatar, mas enquanto isso nós nos mantemos separados. Por quê, irmão? Porque somos influenciados. E não é nem por isso, irmãos, é porque hoje eu vejo que aquele tipo de atitude, de domínio, de querer me levar, me faz mal. Então eu não quero andar com pessoas assim, não. Eu quero andar com essas pessoas que me levam para perto de Jesus. Essas do começo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Eu quero terminar. Você já não é mais o mesmo. Você já não é mais a mesma pessoa. Observe o quanto você está mais firme, o quanto você está mais forte, e agora tem uma história para contar. Então precisamos aprender e precisamos compreender que as pessoas não terão essa consideração, mas que Jesus nos considera bastante. E durante esse processo você aprendeu que o Senhor sempre esteve olhando para você durante todo o seu passado, te amando no processo e te conduzindo a um futuro maravilhoso e maravilhoso de glória. Então você já não é mais o mesmo. Quero terminar com Romanos capítulo 5, versículo 3, que diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então valorize tudo isso. Valorize a pessoa que você se tornou no deserto. Valorize o milagre que Deus já fez em tua vida. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.